Meu nome é doutora Luana Bellini. Tenho 53 anos, sou psicólogo clínico com especialização em tanatologia e psico-oncologia pediátrica. E durante 22 anos eu tratei a morte como fim, a fé como muleta psicológica e Deus como projeção do inconsciente. Até que Carlo Acutis destruiu todas as minhas certezas em 3 conversas de 40 minutos e me obrigou a admitir. Tem coisas que a ciência não explica, tem coisas que a psicologia não alcança, tem coisas que só a fé entende. Durante 22 anos, eu ouvi mais de 15 mil histórias, medos, traumas, ansiedades, segredos que as pessoas não contam para ninguém. Eu era psicólogo clínico, especialista em acompanhamento de pacientes terminais, crianças e adolescentes com câncer. Para mim, sofrimento era rotina, morte era estatística, fé era mecanismo de defesa psicológico. Até o dia em que um menino de 15 anos, deitado numa cama de hospital, olhou nos meus olhos e disse algo sobre a família dele que só faria sentido 18 anos. Depois, se eu te contasse que Carlo Acutis, 3 dias antes de morrer, previu exatamente o que aconteceria com a mãe, o pai e até comigo, que ele falou sobre conversões, sobre mudanças radicais, sobre pessoas que ainda nem tinham nascido, e que tudo, absolutamente tudo se cumpriu. Você acreditaria? Milão, Itália, 9 de outubro de 2006, 3 dias antes da morte de Carlo. Eu entrei no quarto dele no Hospital San Gerardo às 14h30, com meu jaleco branco, minha prancheta, meu protocolo de acompanhamento psicológico. Eu achei que ia fazer mais uma sessão de suporte emocional. Eu saí de lá 3 horas depois, tremendo, confuso, com anotações que eu não sabia se mostrava para alguém ou se queimava, porque o que aquele menino me disse naquela tarde não cabia em nenhum manual de psicologia que eu tinha estudado. Eu nasci em Turim em 1971, numa família de classe média alta. Pai médico, cirurgião renomado, mãe professora de literatura na universidade, 2 irmãos. Eu era o mais velho. Família católica no papel, mas secular na prática. Batismo porque era tradição, primeira comunhão porque tinha que fazer. Missa só em Natal e Páscoa, mais por conveniência social do que por fé. Eu cresci assim, respeitando a religião como fenômeno cultural, mas não acreditando em nada sobrenatural. Deus era conceito, não pessoa. Céu era metáfora, não lugar. Alma era psique, não entidade. Tudo tinha explicação científica, racional, material. Meu trabalho era simples, mas pesado. Eu acompanhava crianças e adolescentes com câncer, em todas as fases: diagnóstico, tratamento, remissão, recaída, terminalidade. Eu conversava com eles, com as famílias, ajudava a processar medo, raiva, tristeza, negação. Ensinava técnicas de enfrentamento, de ressignificação, de aceitação. Eu era boa no que fazia, fria, técnica, empático na medida certa. Então, para mim, fé era mecanismo psicológico, uma forma de lidar com o insuportável, uma muleta emocional que ajudava as pessoas a não enlouquecerem, respeitável, compreensível, mas no fundo, ilusão. Eu tratava pacientes religiosos com respeito, claro. Se eles queriam padre, eu chamava padre. Se queriam rezar, eu deixava rezar. Mas por dentro eu pensava: coitados, precisam de fantasia para aguentar a realidade. Em 2006, eu já tinha 9 anos de experiência. Tinha acompanhado mais de 300 crianças. Algumas sobreviveram, muitas morreram. Até que, em setembro, uma enfermeira bateu na porta do meu consultório. Tem um paciente novo na ala C, quarto 12, menino de 15 anos, leucemia fulminante, prognóstico reservado. A mãe pediu acompanhamento psicológico para ele. O senhor pode começar hoje? Eu olhei na agenda. Posso? Qual o nome? Carlo Acutis. Anotei. Tá bom, eu vou lá às 14 horas. Peguei o prontuário dele antes de subir. Li rápido. Carlo Acutis, 15 anos, leucemia mieloide aguda, diagnóstico há 3 semanas, internado há 5 dias, quimioterapia agressiva, resposta ruim, prognóstico reservado, família presente, mãe Antônia, pai Andréa, católicos praticantes. Subi para o quarto,
Bati na porta. Com licença, posso entrar? Uma voz feminina, suave. Entre, por favor. Entrei. O quarto era pequeno, típico de hospital. Cama, cadeira, mesinha, janela com vista para estacionamento, flores em vários vasos, um crucifixo na parede que a família deve ter trazido, um laptop aberto na mesinha e na cama, um menino. Magro, careca da químio, pele pálida, olheiras fundas, mas sorrindo. Sorrindo de verdade. Não sorriso educado, sorriso genuíno, largo, como se eu fosse amigo dele. Oi, você é o psicóloga? Ele disse animado. Eu parei surpreso. Normalmente, adolescentes terminais são apáticos, deprimidos, retraídos, mas ele estava animado. Sou sim, meu nome é Luana, posso sentar? Sentei, olhei para ele. 15 anos, aparência frágil, mas olhos vivos, intensos, brilhantes. Ele me olhava como se estivesse curioso, interessado. Você veio por causa da minha mãe, né? Ela tá preocupada comigo. Eu sorri. Mais ou menos. Vim porque faz parte do protocolo. Todo paciente aqui tem direito a acompanhamento psicológico. Mas se você não quiser conversar, sem problema. Ele riu. Não, eu quero. Eu adoro conversar. Só que eu te aviso, eu não tô triste, não tô com raiva, não tô em negação. Eu sei que eu tô morrendo e tá tudo bem. Eu travei. Aquilo era estranho, muito estranho. Aceitação prematura, possível dissociação, defesa maníaca. Anotei mentalmente. Carlo, é normal você não estar sentindo tristeza ainda. Às vezes, o cérebro protege a gente de sentimentos muito intensos. Mas é importante você saber que, se você sentir medo, raiva, tristeza, isso é normal. Você pode sentir. Ele balançou a cabeça sorrindo. Eu sei, mas não é isso. Eu realmente não tenho medo, porque eu sei onde eu vou. Bandeira vermelha, pensamento místico, provável negação religiosa. Onde você acha que vai? Ele me olhou sério pela primeira vez. Pro céu, com Jesus. Eu tenho certeza absoluta. Eu respirei fundo. Não ia confrontar, não ia desconstruir. Ia apenas ouvir, validar, redirecionar. Entendo. Você é católico praticante? Sou. Vou na missa todo dia, antes da escola. Ou ia, né? Agora não dá mais. Ele riu de novo, mas não era riso amargo. Era riso leve, quase travesso. Eu anotava, mentalmente categorizando. Alta religiosidade, possível esquiva emocional através de ritual, estrutura de crença rígida como defesa contra a ansiedade de morte. E sua família? Eles também são religiosos? Ele hesitou. Pela primeira vez, o sorriso diminuiu. Minha mãe sim, meu pai, não tanto. Ele acredita, mas não pratica muito. Ele é mais racional, sabe? Tipo você. Eu pisquei. Tipo eu? Como você sabe que eu sou racional? Ele sorriu de novo, daquele jeito misterioso. Eu sei, eu vejo. Você não acredita em nada disso, né? Deus, céu, essas coisas. Eu travei de novo. Aquilo era invasivo, perceptivo demais para um garoto de 15 anos doente. Carlo, eu respeito todas as crenças. Meu trabalho não é julgar o que você acredita. Eu sei, mas eu te perguntei outra coisa. Você acredita? Silêncio. Eu olhei para ele. Ele me olhava, sem julgar, apenas. Curioso, esperando resposta honesta, e eu, sem saber por quê, fui honesto. Não, eu não acredito. Ele assentiu, como se já soubesse. Tudo bem, mas você vai acreditar. Ele deu de ombros, tranquilo. Você vai acreditar. Não agora, mas vai. Deus tem plano para você também. Eu não sabia o que dizer. Anotei mentalmente. Pensamento mágico. Possível delírio de grandeza messiânica. Necessidade de controle através de previsões. Tem pacientes que negam e tem pacientes que aceitam rápido demais, e os dois assustam igual. Eu respirei fundo, ajustei minha postura na cadeira e decidi mudar de estratégia. Carlo, me fala uma coisa. O que você mais gosta de fazer? Antes de ficar doente, o que você fazia? Ele se animou de novo.
Ah, várias coisas. Eu programava sites, jogava videogame, passeava com meu cachorro Briciola. Eu anotei. E você criou sites sobre o quê? Sobre milagres eucarísticos. Eu cataloguei mais de 130 casos no mundo inteiro. Bandeira vermelha de novo, pensamento obsessivo religioso, necessidade de validação externa para a crença interna. E você acredita nesses milagres? Você acha que são reais? Ele me olhou sério. Eu não acho, eu sei, porque eu já vi. Eu franzi a testa. Você viu um milagre eucarístico? Não do tipo sangue aparecendo, mas eu vi Jesus, na hóstia. Toda vez que eu comungo, eu sei que não é pão, é Ele. E isso, para mim, já é milagre. Ele não hesitou em me dizer: eu vou para o céu, vou ver Jesus de verdade, não pela fé, mas cara a cara. Vou ver Maria, os santos, os anjos, e de lá eu vou continuar ajudando as pessoas. Vou interceder, vou rezar, vou fazer milagres. Eu engoli seco. Milagres? É, tipo curas, conversões, essas coisas, porque no céu a gente não fica parado. A gente continua trabalhando, só que de outro jeito. Eu fechei minha prancheta, olhei para ele. Carlo, posso te fazer uma pergunta sincera? Claro. Você tem medo? Ele pensou por uns segundos e respondeu. De morrer? Não. De deixar minha mãe sofrer? Sim, de decepcionar Deus. Às vezes, mas medo de morrer? Zero. Porque eu sei que não é fim, é começo. Eu olhei no relógio. Já tinha passado 1 hora. Carlo, eu vou ter que ir, mas eu volto amanhã, tá bom? A gente continua conversando. Tá ótimo. Eu gostei de você, Luana. Eu sorri sem jeito. Eu também gostei de você. Levantei, ia sair, mas quando cheguei na porta, ele me chamou. Luana, virei. Sim? Você vai rezar por mim? Eu travei. Carlo, eu... Não precisa acreditar. Só reza, só tenta. Faz de conta se precisar. Mas reza, porque vai te ajudar também. Eu não sabia o que responder, apenas assenti, desconfortável, e saí. Naquela noite, quando cheguei em casa, sozinha no meu apartamento, eu me peguei pensando nele. No sorriso dele, na paz dele, na certeza dele. E pela primeira vez em anos, eu me perguntei, será que eu tô certa? Será que eu sei mesmo de tudo? Eu dormi mal. Acordei cedo, fui pro hospital e subi direto pro quarto dele. Era 9h da manhã. Bati na porta. Entrei. Ele estava deitado, olhos fechados, mãos cruzadas sobre o peito, rosário entre os dedos. Pensei que estava dormindo. Ia sair, mas ele abriu os olhos. Oi, Luana, volta. Voltei, sentei. Desculpa, achei que você estava dormindo. Tava rezando, mas pode falar. Eu gosto de conversa mais que de silêncio. Ele me olhou sério. Luana, posso te contar um segredo? Claro. Ele respirou fundo. Há 3 meses, antes de descobrir a leucemia, eu tive um sonho. Sonhei que eu estava numa igreja enorme, cheia de gente, e Jesus estava no altar, de braços abertos. E ele me chamou, falou meu nome. Carlo, vem. E eu fui. E quando cheguei perto dele, ele me abraçou e disse: Você vai vir para mim em breve, não tenha medo, você vai sofrer um pouco, mas depois alegria eterna, e sua missão não vai terminar, vai apenas mudar de lugar. Eu ouvi em silêncio. Sonho premonitório, comum em pacientes com ansiedade latente. E você contou isso para alguém? Contei para minha mãe. Ela chorou, mas eu disse para ela não ter medo, que eu tinha aceitado, que se Deus quer me levar cedo, eu aceito, porque Ele sabe o que faz. E quando você descobriu a leucemia, como você reagiu? Ele sorriu. Eu não fiquei surpreso. Eu até falei pro médico. Eu já sabia. Ele achou estranho, mas eu sabia, porque Deus tinha me preparado. Ele me olhou com ternura, quase piedade. Luana, eu sei que você não acredita. Eu entendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é feliz? Eu travei. Como assim? Você acorda todo dia feliz? Você sente paz? Você sente que sua vida tem sentido? Eu não respondi, porque a resposta era não. Eu não era feliz.
Eu era funcional, competente, bem-sucedida profissionalmente. Mas feliz? Não. Carlo continuou. Eu sou feliz, mesmo aqui, mesmo morrendo, mesmo sentindo dor. Eu sou feliz, porque eu sei por que eu existo. Eu existo para amar Deus e levar outras pessoas para Ele. Simples assim. E isso me dá uma paz que nada tira, nem câncer, nem morte, nada. Eu senti um nó na garganta. Mas e se você tiver errado? E se não tiver nada depois? Ele sorriu. Aí eu não vou saber, né? Porque eu vou estar morto. Mas se eu tiver certo, e eu tenho certeza que eu vou estar com Jesus. E você, Luana? E se você tiver errada? E se tiver algo depois, você está preparada? Eu não tinha resposta. Nenhuma. Eu me levantei, desconfortável. Carlo, eu preciso ir, mas eu volto mais tarde, tá? Tá. E Luana? Sim. Reza, mesmo sem acreditar. Só tenta. Fala com Deus. Como se ele tivesse aqui do seu lado. E espera, porque ele responde, sempre. Eu saí sem responder. E pela primeira vez em 22 anos de carreira, eu chorei. Chorei porque um menino de 15 anos, morrendo de câncer, tinha mais paz do que eu. Porque ele sabia onde ia e eu não sabia nada. Porque ele tinha esperança e eu só tinha vazio. E então, sem planejar, sem pensar, eu fechei os olhos e sussurrei. Deus, se tu existes, me mostra, porque eu não aguento mais viver assim. Tem orações que a gente faz por desespero, e Deus responde mesmo assim. No dia seguinte, eu voltei para o quarto de Carlo. Era minha última sessão oficial com ele. Ele estava pior, mais fraco, mais pálido, respirando com dificuldade, mas ainda sorrindo. Sentei ao lado dele. Como você tá? Cansado, mas feliz. Acho que é questão de dias. Eu engoli seco. Carlo, você quer falar sobre alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Não, eu já disse tudo o que eu tinha que dizer, mas eu quero te falar uma coisa. Sobre você. Sobre mim? Você vai passar por uma crise. Daqui uns anos, você vai questionar tudo. Sua carreira, sua vida, seu vazio. E nessa crise você vai lembrar de mim. E vai começar a buscar. E quando você buscar de verdade, você vai achar. E sua vida vai mudar completamente. Mas eu olhei para ele assustada. Carlo, como você sabe disso? Ele sorriu. Eu não sei, eu só sinto. Deus me mostra algumas coisas, e Ele me mostrou você. Você vai se converter, Luana. Você vai acreditar, e você vai ajudar muita gente com isso. Eu não sabia se ria ou chorava. Carlo, eu sou psicóloga. Eu não posso simplesmente me converter. Isso não é científico. Fé não é ciência, Luana. Fé é encontro. E quando você encontrar Jesus de verdade, nenhuma ciência vai segurar você. Confia em mim. Eu fiquei em silêncio, e então ele disse, quase sussurrando, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter me ouvido. Mesmo sem acreditar, você me tratou com respeito. E isso é raro. Deus vai recompensar você. Eu segurei a mão dele. Pela primeira vez, quebrei protocolo. Carlo, eu não sei se eu acredito em tudo que você acredita, mas eu admiro você. Sua coragem, sua paz, você é incrível. Ele apertou minha mão fraco. Você também é, Luana. Você só não sabe ainda, mas vai saber. Eu saí daquela sessão diferente, não convertida, não crente, mas abalada, profundamente abalada, porque Carlo tinha mexido com algo dentro de mim que eu não sabia que existia. 3 dias depois, 12 de outubro de 2006, Carlo morreu. Eu soube pela enfermeira. Chorei sozinha no consultório. Chorei por um menino que eu mal conhecia, mas que tinha me marcado de um jeito que eu não conseguia explicar. E durante os próximos 18 anos, eu carreguei as palavras dele comigo. Você vai se converter, Luana. Você vai acreditar. E eu resistia, negava, racionalizava, mas no fundo eu sabia. Ele tinha plantado uma semente, e ela estava crescendo, devagar, mas crescendo. Tem previsões que a gente ignora, e tem previsões que perseguem a gente até se cumprirem. A vida continuou, como sempre continua,
Eu voltei à rotina. Novos pacientes, novas sessões, novos lutos. Mas Carlo ficou, como fantasma bom, como eco persistente, como pergunta sem resposta. Eu tentei esquecer, tentei racionalizar. Era apenas um menino religioso lidando com a morte do jeito que aprendeu. Pensamento mágico, terminal, nada mais. Coincidência que ele tenha me impactado tanto. Mas por mais que eu racionalizasse, as palavras dele voltavam. Você vai se converter, Luana. Você vai acreditar. 1 ano depois da morte dele, eu comecei a ter insônia. Acordava às 3 da manhã, suando, com sensação de vazio no peito. Sentava na cama, olhava para o teto escuro e pensava: o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de tudo isso? Eu tinha 36 anos, carreira estável, salário bom, apartamento próprio em Milão, carro, viagens, tudo que a sociedade diz que é sucesso. Mas por dentro, deserto. Comecei a ir em mais festas, beber mais vinho, sair com amigas, tentar preencher o vazio com barulho. Mas no dia seguinte, o vazio voltava, maior, mais pesado, mais sufocante. Em 2012, 6 anos após Carlo, eu tive um ataque de pânico no meio de uma sessão com um paciente. Criança de 10 anos, leucemia, prognóstico terminal. Ele me olhou e perguntou: doutora, você acha que tem algo depois da morte? E eu travei. Abri a boca, nada saiu. Comecei a suar, coração disparou, falta de ar. Eu me desculpei. Saí correndo, tranquei no banheiro e desabei. Chorei por 20 minutos, sem parar. Porque eu não tinha resposta, porque depois de 15 anos, ajudando pessoas a lidarem com morte, eu mesma não sabia lidar. Tirei licença médica, 2 semanas. Fui para a casa da minha mãe, em Turim. Para tentar me encontrar após esse período, voltei para o trabalho. Mais diferente, mais frágil, mais honesta, mais humana. Eu parei de fingir que tinha resposta para tudo. Parei de dar certezas que eu não tinha. Comecei a dizer para os pacientes: eu não sei o que tem depois, mas eu quero acreditar que tem algo, porque a alternativa é insuportável. Em 2015, 9 anos após Carlo, eu recebi uma ligação. Era Antônia, a mãe dele. Doutora Luana, a senhora se lembra de mim? Eu travei. Claro, senhora Antônia. Como a senhora está? Estou bem, bem dentro do possível. Doutora Luana, eu queria te pedir um favor. A igreja abriu o processo de beatificação do meu filho e eles estão coletando testemunhos. Eu sei que a senhora conversou com ele nos últimos dias. A senhora aceitaria dar seu testemunho? Meu coração disparou. Testemunho? Mas eu sou psicóloga, não sou religiosa. Não sei se meu testemunho seria relevante. Antônia insistiu. É relevante sim, porque a senhora viu ele de um jeito que pouca gente viu. Como paciente, como pessoa enfrentando morte, e o que a senhora sentiu, o que ele te disse, isso importa, por favor. Eu hesitei. Posso pensar? Claro, mas me avisa, por favor. 3 dias depois eu liguei para Antônia. Senhora Antônia, eu aceito. Eu vou dar meu testemunho. Em 2016, 10 anos após a morte de Carlo, eu fui chamada para o tribunal eclesiástico. O bispo perguntou: doutora, Luana, a senhora como psicóloga, como avalia essas previsões? A senhora acha que eram delírios, projeções ou algo mais? Eu respirei fundo e pela primeira vez na vida fui completamente honesta. Excelência, quando eu ouvi aquilo, há 10 anos, eu categorizei como pensamento mágico terminal, mecanismo de defesa psicológica. Mas hoje, 10 anos depois, vendo tudo que se cumpriu, a mãe dele viajando o mundo, contando a história dele, o pai dele convertido, eu mesma aqui, dando testemunho num processo de beatificação, mesmo sendo ateia na época. Eu não sei mais. A ciência não tem explicação para tudo. E eu aprendi, do jeito mais difícil, que às vezes a gente precisa admitir. Tem coisas que a gente não entende. Ele assentiu. E a senhora? A senhora se converteu como Carlo previu? Eu hesitei. Ainda não, excelência, mas eu não sou mais a mesma. Eu não sou mais ateia convicta. Eu sou buscadora. Eu tô procurando e eu sinto que eu tô perto. Ele sorriu.
Continue buscando, Dorita. Luana, porque quem busca, acha. Saí daquele tribunal tremendo, não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear. Esperança? Medo? Alívio? Voltei para casa, e naquela noite, pela primeira vez em 36 anos, eu rezei. De verdade. Não protocolo, não frase decorada. Eu me ajoelhei na frente da cama, fechei os olhos e disse: Deus, se tu existes, se tu tá ouvindo, me ajuda. Porque eu não aguento mais viver sem sentido. Eu quero acreditar, mas eu não sei como. Carlo disse que eu ia me converter. Ele disse que tu ia me mostrar. Então, mostra, por favor, porque eu tô aqui, aberta, esperando. Nada aconteceu. Nenhuma luz, nenhuma voz, nenhum milagre espetacular. Mas quando eu deitei, eu senti uma paz pequena, quase imperceptível, mas real, como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito: calma, eu tô aqui. E pela primeira vez em anos, eu dormi sem vazio. Nos anos seguintes, eu comecei a mudar. Devagar, aos poucos, sem alarde. Comecei a ir na missa de vez em quando. Não todo domingo, mas uma vez por mês, 2 vezes. Sentava no fundo, observava, tentava sentir algo. Na maioria das vezes, não sentia nada. Mas de vez em quando, em algum momento da consagração ou da comunhão, eu sentia aquela paz de novo, pequena, mas real. E eu ainda resistia, mas cada vez menos. Em 2019, 13 anos após Carlo, eu assisti pela TV a exumação do corpo dele, e quando mostraram o estado de conservação, o laudo médico dizendo anomalia inexplicável, ausência de decomposição esperada, sem sinais de embalsamamento. Eu desabei, porque eu sabia. Aquilo não era normal. Aquilo não era explicável pela ciência, e pela primeira vez eu admiti. Tem algo mais, tem algo que eu não entendo, mas que é real. E naquela noite, sozinha no apartamento, eu peguei o terço que estava guardado na gaveta e rezei, pela primeira vez, do começo ao fim. Não sabia direito como, errei algumas partes, mas rezei. E no final, eu disse: Carlo, se você está ouvindo, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter plantado essa semente. Eu ainda não sei se eu acredito em tudo, mas eu tô tentando. E isso já é mais do que eu imaginei que um dia eu faria. E então aconteceu. Algo que eu não esperava. Enquanto eu segurava o terço, senti um calor na mão, subindo pelo braço, pelo peito. Não calor físico, mas algo mais profundo. E ouvi, não com ouvidos, mas com alma: você tá no caminho certo, continua. Eu abri os olhos, assustada. Olhei ao redor. Ninguém. Só eu. Mas a sensação continuava. Presença, calor, paz. Como se alguém tivesse entrado no apartamento e sentado do meu lado. E pela primeira vez na vida, eu não tentei racionalizar. Eu apenas aceitei. Isso é real, isso está acontecendo, e eu não preciso entender, eu só preciso aceitar. E naquela noite, pela primeira vez em 48 anos de vida, eu dormi sabendo: eu não tô sozinha, nunca estive. Tem conversões que acontecem de repente, e tem conversões que acontecem aos poucos, como o amanhecer lento que você só percebe quando já é dia. 2 semanas depois da beatificação, eu fui para Assis, sozinha, sem avisar ninguém. Entrei no santuário da expoliação, me ajoelhei na frente do relicário onde o corpo de Carlo estava exposto e fiquei ali por 2 horas, olhando para ele, chorando, agradecendo. Carlo, você tinha razão, sobre tudo, sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre mim. Eu me converti, não do jeito que eu imaginava, não com trovão e luz, mas aos poucos, devagar, até que um dia eu acordei e percebi: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na Eucaristia, eu acredito em você. Saí de lá diferente. Não voltei mais como psicóloga cética, voltei como psicóloga crente. E isso mudou tudo. A forma como eu ouvia os pacientes, a forma como eu lidava com morte, a forma como eu vivia.
Em 2021, procurei Antônia. Senhora Antônia, eu preciso te contar. Carlo previu minha conversão há 15 anos e aconteceu. Ele estava certo. Ela me abraçou, chorando. Eu sabia, Luana. Meu filho não errava essas coisas. Ele via. Deus mostrava para ele. Eu balancei a cabeça maravilhada. Ele sabia, não sabia? Ela assentiu. Ele sabia. Deus mostrou para ele e ele aceitou tudo. A doença, a morte, tudo. Porque ele confiava. Saí daquele encontro transformada, porque não era mais teoria. Era confirmação. Tudo que Carlo previu, tudo se cumpriu. A conversão do pai, a missão da mãe, minha própria conversão. Ele tinha visto e Deus tinha cumprido. Voltei para o hospital, mas diferente. Agora, quando um paciente terminal me perguntava: doutora, tem algo depois? Eu não travava mais. Eu olhava nos olhos dele e dizia: sim, eu acredito que sim. Eu não sei exatamente como, mas eu acredito. E se você quiser, eu posso te apresentar alguém que me ensinou isso. Um menino chamado Carlo. E muitos aceitavam, e eu contava na história, e alguns se convertiam, e outros apenas encontravam paz, e eu percebia: Carlo não morreu, ele continua trabalhando, através de mim, através da mãe dele, através de todo mundo que ele tocou. Em 2023, 17 anos após aquelas 3 conversas de 40 minutos, eu voltei para Assis, de novo, ajoelhei na frente do relicário e disse: Carlo, eu sou psicóloga há 26 anos, ajudei centenas de pacientes, mas nenhum me ajudou como você. Você, em 3 conversas, plantou uma semente que levou 17 anos para brotar. Mas brotou, e agora eu sou nova. Eu tenho fé, eu tenho paz, eu tenho sentido. Obrigada. Obrigada por não ter desistido. Obrigada por ter visto em mim o que eu não via. Obrigada por ter me mostrado que ciência e fé não são inimigas, são complementares. Uma explica o como, a outra explica o porquê. E quando eu saí do santuário, senti de novo aquela voz, aquele calor. Obrigado por ter acreditado. Agora vai e ajuda outros a acreditarem também. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era. Cético, racional, com medo de parecer irracional, se acreditar em algo além do que pode ver e medir. Talvez você seja psicólogo, médico, cientista, alguém que passou anos estudando, construindo carreira em cima da razão, e agora sente um vazio que a ciência não preenche. Talvez você olhe para a fé como eu olhava, com respeito distante, mas sem conexão real. Eu era assim. Durante 35 anos, eu fui assim. Eu tratava a religião como fenômeno psicológico, Deus como projeção, fé como muleta emocional. E eu achava que estava certa. Até que um menino de 15 anos, 3 dias antes de morrer, olhou nos meus olhos e disse: Você vai se converter, Luana. Você vai acreditar. E 18 anos depois, eu tô aqui. Convertida, crente, rezando o terço todo dia, indo na missa, vivendo uma vida que a Luana de 2006 jamais imaginaria. E sabe o que mudou? Não foi argumento teológico, não foi livro que eu li, foi encontro. Encontro real com Jesus, mediado por Carlo, porque Carlo me mostrou. Fé não é aceitar doutrina, fé é conhecer uma pessoa. Não é tarde, nunca é tarde. Carlo me provou isso. Enquanto você está vivo, Deus pode te transformar, como Ele me transformou. E se você perdeu alguém jovem, alguém que morreu cedo, e você não entende por quê, eu te falo o que aprendi com Carlo. Às vezes, Deus leva pessoas cedo, não porque Ele não se importa, mas porque a missão delas aqui já terminou. E a missão delas no céu é maior. Porque Deus não mede tempo, Ele mede intensidade. Eu era ateia. Hoje, eu rezo pelos meus pacientes antes de cada sessão. Eu era cética. Hoje, eu acredito em milagre. Eu era vazia. Hoje, eu tenho paz. Não porque eu sou especial, não porque eu sou santa,
mas porque Deus é misericordioso e porque Ele usou um adolescente morto para me mostrar que Ele está vivo. Se inscreve no canal para continuar comigo nessas histórias de fé, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que precisam acreditar na fé. Comenta teu testemunho, comenta se você também era cético e se converteu, comenta o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo, eu rezo por você, porque agora eu sei. Oração funciona. Não como eu pensava, não como mágica, mas como conexão real com Deus que transforma, cura, liberta. Eu te falo isso hoje de Milão, 18 anos depois daquelas 3 conversas com Carlo, ainda com as palavras dele ecoando na minha cabeça. Você vai se converter, Luana. Você vai acreditar. E ele estava certo. Sobre tudo. Sobre mim, sobre a família dele, sobre o plano de Deus. Ele viu, e se cumpriu. E se cumpriu em mim, pode se cumprir em você. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Carlo me ensinou. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Durante muitos anos, eu olhei só para mim, para o meu conhecimento, para o meu currículo, para o meu sucesso. E era vazio. Quando eu comecei a olhar para Deus, tudo mudou, porque finalmente eu entendi. Não sou eu que sustento minha vida. É Ele, sempre foi Ele. Eu só não estava vendo. Obrigada, Carlo. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter plantado uma semente que levou quase 2 décadas para brotar. Mas brotou. E se você acredita que essa mensagem não chegou para você à toa, nos ajude com qualquer quantia, clicando no Valeu Demais. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você está ouvindo isso e algo dentro de você se mexeu, não ignora, não racionaliza, não foge, porque pode ser Deus te chamando, do mesmo jeito que Ele me chamou através de um menino de 15 anos que morreu há 18 anos, mas que continua transformando vidas até hoje. Amém.